pandemia do coronavírus veio mostrar que a quantidade de médicos em relação aos pacientes no Brasil é ainda muito deficiente. E ainda assim, nós temos cerca de 20 mil médicos formados no exterior que não têm condições de atuar no Brasil porque não fizeram revalida. Nós vamos conversar nesta edição do Palavra Aberta com o deputado Alan Rick, do Democratas do Acre. Ele tem um projeto sobre o tema e vai explicar para a gente. Bem-vindo, deputado Alan Rick. Olá, Regina, todos os nossos telespectadores do Palavra Aberta. É sempre uma alegria conversar com você. Bom, deputado, eu queria que o senhor falasse para a gente, porque já foi aprovado no Congresso a volta do exame do Revalida, que não é realizado desde 2017. E agora está muito em cima. O INEP já avisou que vai realizar, mas ainda não marcou nem sequer as provas do Revalida. Que solução teria agora para esses médicos começarem a atuar? Regina, você toca num ponto importantíssimo para que a população brasileira entenda essa relação médico-habitante deficitária que nós temos no Brasil. As grandes cidades têm uma relação médico-habitante adequada, como preconiza a Organização Mundial de Saúde. No entanto, os municípios mais pobres, as regiões mais distantes do Brasil, são vazios assistenciais da atenção básica e sequer de médicos especialistas. Portanto, nós apresentamos, no final do ano passado, um novo projeto de lei do Revalida, que foi aprovado na Câmara e no Senado, para que os médicos formados no exterior possam revalidar seus diplomas e atuarem no Brasil, já que são a mão de obra que se mostrou mais adequada e mais presente nos municípios mais pobres quando atuaram no Mais Médicos, no programa Mais Médicos. No entanto, nos últimos editais do Mais Médicos, editais publicados este ano, 2020, esses médicos brasileiros formados no exterior foram excluídos dos editais, o que é contra a própria lei do programa Mais Médicos, porque ela prevê no seu artigo 13, parágrafo 1º, incisos 1, 2 e 3, a regra de prioridade de contratação desses médicos. No Brasil, a lei do Mais Médicos permite a contratação dos médicos brasileiros formados no exterior e também dos intercambistas estrangeiros, mesmo sem o número do CRM, sem o diploma revalidado. Por quê? Porque se trata de um programa específico, contratação específica do Mais Médicos, exclusivo para trabalhar no Mais Médicos, por um período de 3 anos. Muito bem. Como esses médicos ainda não têm o Revalida, porque, como você muito bem falou, desde 2017 o programa não é realizado, as provas não são realizadas, e nós aprovamos o novo Revalida no final do ano passado, e parte da lei do Revalida foi vetada pelo presidente Bolsonaro por pressão do Conselho Federal de Medicina, esses médicos estão numa situação muito difícil. Eles não têm o Revalida, porque não foi publicado o edital este ano ainda, em virtude dessa situação de veto do presidente, a parte do projeto do Revalida. Isso atrapalhou bastante o trabalho do MEC de fazer um novo edital do Revalida este ano. Também foram preteridos na contratação do Mais Médicos. A lei manda contratar os médicos brasileiros formados no exterior quando os médicos com CRM não preenchem todas as vagas. Está na lei do Mais Médicos. Aí nós temos a crise do coronavírus. Médicos estão se infectando e há uma ausência de médicos. Você vê a situação do Amazonas, do Pará, do estado de São Paulo, aqui no Acre mesmo, a ausência de médicos, a necessidade de contratação de médicos. E aí nós propusemos ao Ministério da Saúde que contratasse esses médicos, conforme diz a lei do Mais Médicos, fazendo uma contratação emergencial para que eles possam atuar. Em virtude desse corporativismo exacerbado, um corporativismo cruel, preferem contratar médicos veterinários ao invés de contratar o brasileiro formado no exterior. Portanto, nós apresentamos um projeto de lei que permita a contratação desses médicos através de um revalida emergencial o mais rápido possível para que eles possam atender a população nesse momento. O Conselho Federal de Medicina, ele alega que pode haver problemas de eficiência e qualidade, realmente, nesses profissionais. Não corre esse risco?
Eu vou discordar do Conselho Federal de Medicina porque os próprios médicos formados no Brasil, segundo dados do CREMESP, provas realizadas em 2016, 2017, apontam que 70% desses médicos formados no Brasil, veja bem, dados do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, sabem sequer aferir pressão. 63% não passaram na prova do CREMESP, ou seja, será que nós temos maus médicos ou médicos mal formados só no exterior? Ou isso acontece também no Brasil? É claro que acontece em qualquer lugar do mundo, Regina. Nós temos ótimas faculdades no Brasil, como também temos péssimas faculdades de medicina no Brasil. Como temos boas faculdades no exterior e faculdades ruins. Ora, é para isso que nós temos o Revalida. Porém, que o Revalida não acontece. Desde 2017, nós estamos lutando para que a prova seja realizada. Temos estado em contato constantemente com o Ministério da Educação, cobrando esse edital. E nós não podemos dizer, o argumento do Conselho Federal de Medicina, ele cai por terra quando os próprios números das faculdades de medicina no Brasil apontam que a má formação acontece principalmente aqui, no nosso país. Deputado, o governador do Pará já anunciou que vai contratar médicos cubanos, que estavam no Mais Médicos e que saíram nesses últimos editais. Não seria uma solução mais rápida para atender realmente a pandemia? Olha, nós temos aí pelo menos uns 1.500 a 1.800 médicos cubanos remanescentes do Mais Médicos, que ficaram no Brasil. Podem ser contratados. No entanto, eu acredito que nós temos médicos formados no exterior, brasileiros, que podem ser priorizados nessa contratação, pela questão da língua, porque já conhecem melhor o nosso país e estão disponíveis para ser contratados. Os médicos cubanos, Regina, que o governo do Pará também pretende contratar, não tem CRM. Estão na mesma situação dos médicos brasileiros formados no exterior. Aliás, o Estado do Pará vai contratar os médicos cubanos, mas deve contratar também os brasileiros formados no exterior, porque ambos não têm o CRM, porque não acontece prova do Revalida, e estão disponíveis para atender nesse momento de pandemia. E o governo também já autorizou a formatura de estudantes de medicina, para poder eles entrarem logo no mercado. E, nesse caso, seria uma solução mais efetiva? Para você ter ideia, as próprias entidades que representam os estudantes de medicina rechaçaram essa possibilidade de se antecipar a formatura de estudantes do 6º ano de medicina. Ora, nós temos médicos formados, médicos já habilitados em suas faculdades na Argentina, no Paraguai, na Bolívia, em Cuba, na Rússia, enfim, em vários lugares do mundo, que querem trabalhar, estão habilitados e não são contratados por conta dessa guerra corporativista travada hoje pelo Conselho Federal de Medicina, pela Associação Médica Brasileira, a AMB, que prefere manter esta reserva de mercado do que contratar médicos já formados, habilitados para atender a população brasileira, o que é um grande absurdo. Nós não temos Revalida desde 2017, esses médicos querem trabalhar e são impedidos por conta desse corporativismo. A lei ampara, Regina. A lei do Mais Médicos permite a contratação do médico brasileiro formado no exterior para trabalho exclusivo no programa. Essa lei pode ser usada como analogia, neste momento de calamidade pública, para a contratação desses médicos, uma vez que muitos médicos já estão contaminados, já estão fora de combate por conta da pandemia, por terem contraído o coronavírus, e nós precisamos atender a população e substituir esses médicos que foram contaminados. Então, nós temos no Brasil médicos suficientes, formados no exterior, para atender a população. Deputado, muito obrigada por sua participação e seus esclarecimentos aqui no programa. Eu que agradeço, Regina, estamos à inteira disposição. Forte abraço a todos. Obrigada pela sua audiência. Até a próxima.